Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal da TV Damásio, um canal com direito, portanto, de atualidade, profundidade, trazendo para todos vocês que estão nos assistindo a maior experiência, de cada um dos temas que são aqui apresentados. E trazemos, portanto, profissionais do direito para discorrerem sobre temas atuais, como nós vamos ter hoje mais um tema atualíssimo relacionado à questão da bioética. E, para tanto, foi convidado, nossa alegria, nossa satisfação, aqueceu de pronto o convite, já está aqui conosco o professor Fernando Loschiavo Neri. Professor Fernando, bom dia! Bom dia, tudo bem, Zaquimi? Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, honrado estou. Muito bem, professor Fernando Loschiavo Neri, nosso convidado de hoje, vai tratar sobre o tema a importância da bioética na aplicação do direito, repensando os dilemas morais na Covid-19. Professor Fernando Loschiavo Neri, ele é advogado, mestre em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito Processual Civil, professor de Direito Civil na Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor de Direito Civil e de Processo Civil também em cursos de pós-graduação. Ele é membro do Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico e também do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o conhecido IBDFAM. Além disso, o nosso convidado de hoje é parecerista de revistas jurídicas, autor de livros e artigos jurídicos. E você que está nos assistindo, lembre-se sempre, se você não é inscrito no canal da TV Damásio, inscreva-se no canal. Clica ali no sininho também para você ser notificado, avisado de todos os vídeos, de todas as aulas, os eventos aqui do canal da TV Damásio no YouTube. O nosso convidado de hoje, o professor Fernando, tem um vídeo também, já que está gravado e à disposição aí de todos, nas aulas especiais. Falou sobre os aspectos relevantes do direito sucessório, em épocas, portanto, de pandemia, da Covid-19. Vale a pena você acessar também este vídeo para poder assistir. E me apresentando, eu sou Alexandre Mendes Zaquimi, sou professor aqui do Damásio Educacional e tenho feito a apresentação dessas aulas especiais. Mais um projeto no Damásio Educacional para você e para todos que estão aí nos assistindo. Para os alunos do curso de graduação, os alunos do curso de pós-graduação aqui do Damásio, mas os alunos do curso de Direito de todo o país. E também, lógico, aos advogados e advogadas, uma alegria sempre poder tê-los aqui no canal da TV Damásio. Professor Fernando Loschiavo Neri, passo, portanto, a palavra em definitivo para que o professor possa discorrer com relação ao seu tema. À vontade. Olá, então, muito obrigado. Agradeço muito, mais uma vez, ao Complexo, ao Instituto Damásio, a instituição de ensino que tenho muito apreço, muito carinho, muito respeito, através da pessoa do meu querido Zaquimi, um amigo também de longa data já, professor Zaquimi, que nos trouxe aqui esta oportunidade novamente de falar um assunto tão importante, com vocês, que vai dizer respeito à bioética, que é um discurso importantíssimo nesse momento em que estamos revendo situações de forma desafiadora. Nós estamos enfrentando, portanto, inúmeras situações que são inusitadas para o direito. Estamos neste momento, analisando aí essas hipóteses, e eu quero falar com vocês sobre a importância que há de nós darmos atenção à bioética nesse momento, que é um momento de dilemas. Então, os nossos magistrados, nosso poder judiciário, ele está tendo que enfrentar inúmeros dilemas morais, e é sobre esse assunto que nós vamos discorrer um pouco. Talvez a intenção hoje seja trazer provocações para que você se volte para esta área que diz respeito, portanto, à ética da vida, ao cuidado com o ser humano, para repensar o modo de decidir, porque a decisão, se você mais para frente
se você já é um magistrado, ou se você pretende a carreira da magistratura, outros colegas que pretendem advogar, nós estamos tendo uma rica demonstração de casos, e pelo estudo dogmático, nós podemos tirar proveito desta, digamos assim, experiência que estamos obtendo, neste vai e vem que o Poder Judiciário tem tido em relação a inúmeras hipóteses provocadas por uma Covid-19 que já fez aniversário entre nós, né? Infelizmente, o coronavírus chegou e já fez aniversário e não tem data para ir embora. E isso faz com que as decisões elas sejam revisadas, repensadas, e o nosso intento aqui é levar você a entender a importância da bioética e de um posicionamento nesse momento, né? Então, vou convidá-los a irem avante, vamos sair da parte introdutória e vamos agora falar um pouquinho sobre a etimologia dessa palavra, né? A palavra bioética é um neologismo, como vemos, que compõe-se de duas partes. Na primeira, ele vai falar sobre vida, né, bios, e a segunda parte, que vai estar ligada à ideia de ética. Esta foi uma palavra cunhada inicialmente por um pastor protestante alemão, Fritz Gerg, em 1927. A palavra ela foi empregue numa análise de relação dos homens, animais e vegetais. Veja que interessante. Ela não se referia, portanto, à saúde humana, mas ela falava a respeito da vida como um todo, né? Onde nós temos o homem inserido também numa condição de ser vivo junto ao lado dos animais e dos vegetais. A origem da palavra era essa. Mas, posteriormente, nós fomos tirando um pouco essa tônica. A partir de 1970, nessa década, nós tivemos aí uma discussão acerca dos novos problemas que foram impostos pela tecnologia. Houve aí, por conta desse viés tecnicista, um caminho humanista para superar essa dicotomia, né, entre fatos explicáveis pela ciência e valores estudados pela ética. A ética, como você já sabe, ela vai nos trazer a ideia do que é certo, o que é errado e o que é melhor para todos, né? Então, sempre haverá uma posição ética quando nós tomamos uma decisão, e quando esta decisão, ela beneficia a todos, a maior número de pessoas possíveis. Então, a biossegurança, a biotecnologia, a intervenção genética de seres humanos, além das velhas controvérsias morais, como o aborto, a eutanásia, todas essas demandas de discussões requisitavam uma abordagem mais aquinhoada, mais refinada, com respostas ousadas, uma ciência transdisciplinar, que fosse dinâmica, por definição, para trazer respostas a esses discursos. Foi a partir daí, então, que surgiu o entendimento da bioética, né? O cancerologista Van Potter, a partir de 71 anos, de 1971, um ano depois, ele tornou esse termo popular por meio de um projeto de utilização de ciências biológicas, quando ele destinou a qualidade de vida. Então, nós temos lá um artigo que ele publicou, né? The Bridge to the Future, a ponte para o futuro, e então ele cita a bioética como uma espécie de ciência da sobrevivência em prol da qualidade de vida do ser humano. Então, isso em 71. Nós tivemos aí uma grande ênfase na bioética a partir da Segunda Grande Guerra, porque foi quando, com a Segunda Grande Guerra, que se cunhou essa preocupação, depois de 1948, a preocupação especificamente com as atrocidades sofridas por seres humanos, em especial porque o ser humano foi utilizado, né, nos campos de concentração nazista como experiência, né? E esses abusos científicos em prol da busca da cura,
de uma raça ariana pura, como dizia o Reich, então tinha que haver ali uma forma de evitar que isso novamente acontecesse. E a bioética ela surge como um esforço de equilibrar o discurso ético nessas relações, envolvendo também as novas tecnologias e os experimentos científicos com tratamentos médicos com seres humanos. A vida humana é muito mais preciosa do que a ciência. A interpretação que ganhou cor e tom nesta época foi justamente essa. A ciência ela não pode ser mais importante que a vida humana. Por esta razão, o princípio do valor da dignidade da pessoa humana, ele tem que preponderar ao princípio de busca pela vida eterna, né? O ser humano não foi feito para viver eternamente. Então, dentro desse discurso, nós encontramos aí alguns eventos históricos que marcaram a bioética também. E eu vou, então, tomar a base cronológica a partir de 61. Em 61, nós tivemos uma invenção do aparelho de hemodiálise. Um médico chamado Scribner, ele trouxe, então, a tecnologia como um suporte para dar uma sobrevida aos pacientes com problemas renais. E foi um grande problema ético, né? Porque quem deixar vivo, quem poderia utilizar o aparelho? Pessoa que tinha dinheiro? Pessoa que tinha condições financeiras? Isso são situações inusitadas, que não eram pensadas antes, porque a tecnologia voltada para a cura não existia. E a partir do momento em que se inventa uma tecnologia como esta, deve existir um caminho para dar a todos o mesmo direito, um tratamento igualitário, ou estabelecer um critério de emergência para que uns tenham um privilégio, digamos assim, no tratamento em detrimento de outros por qualquer razão. Mas quem vai dizer quem tem ou não tem as chances de ser colocado em primeiro numa situação de vida? Então, é a partir desses protocolos e dessas situações deflagradas pela ciência, nesses episódios que eu estou mostrando 5 grandes momentos da bioética, que surge a preocupação de averiguar, de guardar a ética, de evitar cometer distorções a fim de que a injustiça prepondere em detrimento da vida humana. 66, Henry Becker descobre, através de 12% dos artigos que estavam publicados nas revistas científicas, Henry Becker fez aí um compilado, foi atrás e descobriu que essas respostas de experiências e de avanços científicos estavam baseados no uso de métodos antiéticos. Ou seja, em 66 ele descobre e faz a publicação denunciando a falta de ética na obtenção de resultados de estudos com seres humanos, em 1966. Com isso, nós temos aqui também um outro impacto muito grande. Qual o critério que nós temos para adotar a fim de ter os avanços da cura? Será que podemos atropelar os critérios éticos para poder avançar em busca da cura? É um segundo grande momento que vive, então, a bioética. Em 67, o médico Christian Banner pede autorização, então, para realizar o primeiro transplante de coração. Nunca imaginado antes, o transplante obtém êxito, mas para que ele ocorresse, tinha que existir uma autorização do Poder Judiciário. Por quê? Não é preciso dizer a vocês que toda vez que há uma intervenção da ciência, ela se depara com um conceito de valor religioso, haverá um confronto muito grande. Por quê? Porque existem valores. O coração do ser humano, muitos compreendiam,
na época, na ocasião, é onde a fonte vital da vida está. Alguns diziam sangue, outros diziam coração. Quem é o homem para poder fazer com que um coração seja transplantado, para que a vida tenha continuidade, tirando um órgão de outro ser humano morto e colocando? Então, para nós, hoje é uma coisa natural, mas em 1967, isto era algo brutal aos olhos da igreja, aos olhos de muitas pessoas que encontravam a ideia, né, e a concepção de que este ato deveria ser repudiado. Vejam que interessante. A partir daí também um marco se estabelece. Se estabelece, portanto, o marco da busca pela vida. E a forma também de como proceder o transplante. É a partir desses 5 eventos que nós vamos ter o quê? Um deslocamento da bioética a criar uma espécie de critério para poder dizer o que é urgente, o que não é, qual caso vai se atender, qual caso vai ficar para segunda hipótese, certo? Levando em conta a questão do transplante, a fila única para poder fazer o transplante de órgãos. Hoje, toda a ciência acoplada que nós temos, voltada também para a legislação no nosso ordenamento jurídico, guarda e conserva também resquício histórico nesses eventos. Em 1932, durante 40 anos, no Alabama, descobriu-se posteriormente um grande escândalo vivido nos Estados Unidos da América, né? O caso chamado como Tuskegee, pouco repercutido nas mídias internacionais, mais conhecido daqueles que moravam no local, aonde os Estados Unidos da América, para curar a sífilis, através do próprio governo americano, passava a entregar remédios com efeito placebo às pessoas de cor negra da pele. É lamentável ter que fazer esta nota. É lamentável. Foram 40 anos. Inúmeras famílias morreram por meio de uma medicação efeito placebo. Estados Unidos da América reconheceu este grande e grave erro, este escândalo que foi cometido. Então, para corrigir isto, houve a criação nacional em proteção dos interesses humanos e da biomédica e pesquisa comportamental, o chamado relatório Beaumont. Em 1978, o relatório Beaumont, ele trouxe esse relatório, a fixação da trindade bioética, ou tríade, como queira chamar, dos princípios que até hoje preponderam. Eu vou trazer 3 princípios, que são os princípios-chave, e depois nós teremos aí mais um 4º. Mas veja, os Estados Unidos da América pediu perdão a todas as famílias, indenizou essas famílias. Mas mais que isso, a morte delas não representou que ficou em vão, porque foi criado que uma consciência de que o que estava sendo feito era errado e deveria ser corrigido. Não pode fazer experiência com os seres humanos. Então surgiu a trindade, ou a tríade, né, dos princípios éticos que estão aqui mencionados para vocês na tela, com um traço aí, cor lilás ao lado. O princípio da autonomia, o princípio da não maleficência, o princípio da beneficência e um 4º princípio recente, mais recente, que é o princípio da justiça. Os 3 primeiros foram fruto do relatório Beaumont em 1978. Então, o princípio da autonomia retrata a capacidade que a pessoa humana tem de ser e agir como sujeito de direitos. Enquanto sujeito de direitos, eu tenho dever, eu tenho direito, e o médico tem o dever de me relatar o que eu preciso tomar e me permitir que eu tome as decisões por mim mesmo. Hoje nós chamamos isso de princípio do consentimento informado, a autonomia que eu tenho. Não havia no passado. Nós, quando estudamos o campo da bioética, vamos saber que houve coisas horríveis, né? No campo da medicina, por exemplo, quando não haviam os protocolos e os cuidados necessários que hoje existem.
chegou-se a amputar, por exemplo, membros do corpo errado, porque não se perguntava a medicação, a intervenção cirúrgica sem pedir a opinião do paciente. Então, o princípio da autonomia, ele resgata a dignidade da pessoa enquanto sujeito de direitos para que ela decida, para que ela tenha informação, primeiramente, e para que ela possa decidir o que é de melhor para dar ao seu destino. O segundo princípio, que é o princípio non facere, o princípio da não maleficência, este princípio, ele se refere a um dever negativo. O médico, aquele que administra sobre o corpo do paciente, ele tem o dever, o médico, o agente da saúde, de não causar dano. Muitos doutrinadores compreendem que esse princípio estaria implícito no princípio da beneficência que vem em seguida. Mas o princípio do non facere é para que não se faça aquilo que provoque dano. O médico está impedido, o enfermeiro, a pessoa que atende na saúde, ele está impedido de provocar dano. Se ele puder evitar, é dever dele que evite. E o princípio da beneficência é o que já vinha consagrado no latim bonus facere, que está calcado, né, no juramento hipocrático. Hipócrates, que é aquele que é o responsável pelo chamado juramento hipocrático, que desde 1430 a.C. determinou o que um médico deveria fazer ou não fazer. Nós temos no discurso médico um dos discursos mais antigos da história. Costumo dizer, quando tenho oportunidade de falar a respeito, que existem 3 discursos que são marcantes na história e sempre estarão presentes na vida de qualquer pessoa que passar pela sua existência nesta terra. O primeiro discurso é o discurso médico. Nenhum de nós fica sem ele. O segundo é o discurso jurídico. Também precisaremos sempre de alguém para nos auxiliar no campo jurídico. E o terceiro é o discurso ético. O discurso ético, ele é o mais importante, talvez, de todos eles, porque é ele que vai manter o equilíbrio de tudo, o que nos faz mover enquanto ser humano, enquanto pessoa. O princípio da justiça, então, o que seria? É aquele que conserva a ideia de igualdade entre todos os seres humanos, né? Nós tivemos aí a oportunidade de alguns seriados, aqueles que gostam de assistir séries na Netflix ou outros canais aí, não estou fazendo propaganda, mas há ali um seriado, que vocês devem saber o nome, onde uma suposta pessoa, ela está no cargo de presidente e depois há um jeito ali de furar a fila para receber o transplante de um órgão vital. Exatamente isto seria quebrar a ética e ofender o princípio da justiça. Não é um cargo público que define a forma pela qual deve-se receber ou não receber o benefício que pode me conduzir à saúde, né? Então, o consentimento informado está aí. Temos aqui um breve arrazoado. A pessoa, ela possui um valor em si mesma, ela fala a verdade, ela respeita a privacidade dos outros, que ela proteja informações confidenciais, que obtenha sempre o consentimento dos pacientes para fazer as intervenções e, quando solicitado, ajude os outros também a tomarem decisões importantes. O médico deve observar a necessidade de competência para entender e decidir, a efetiva revelação ao paciente das informações relevantes de sua condição, a compreensão do diagnóstico e prognóstico, a voluntariedade na tomada de decisões e a explícita autorização. Sem a autorização, pessoal, não pode o médico agir. O médico deverá agir. Tive a oportunidade de falar com vocês em um outro vídeo, como foi mencionado pelo professor Zacchini ainda há pouco. Naquele outro vídeo que tivemos a oportunidade de gravar aqui também, falamos a respeito das diretivas de última vontade, as diretivas antecipadas de vontade, DAV, né? E da sua importância
nesse nosso cenário de Covid-19. Ali também vai estar possibilitando, né, este instrumento, que aconselho vocês que assistam o vídeo, ele vai possibilitar ao paciente já antecipar a sua vontade, funcionando como um consentimento informado prévio do que é possível e do que não é possível fazer. É muito importante, então, que se verifique o cuidado com isso. A professora, querida professora, que também nos ensinou na PUC São Paulo, Maria Helena Diniz, ela descreve no seu livro atual, Estado do Biodireito, que a bioética é um estudo sistemático das dimensões morais das ciências da vida, do cuidado à saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas num conceito multidisciplinar, né? Além dela, eu me filio muito ao entendimento do professor Antônio Junqueira de Azevedo, porque para o Antônio Junqueira, o conceito de bioética ele é mais amplo. E ele busca a proteção não somente da pessoa humana, mas também do planeta e de toda a biodiversidade. É muito interessante e eu recomendo que vocês façam a leitura, aos que se interessarem pelo tema, do artigo Crítica ao Personalismo Ético da Constituição da República e do Código Civil, em favor de uma ética biocêntrica. Neste artigo, o professor Junqueira revela que a ideia do antropocentrismo, colocar o homo centro, também era uma ideia muito, né, voltada para atender aos interesses humanos, esquecendo, portanto, que a Terra é o lugar onde nós habitamos e ela também depende de nós, os animais também dependem da nossa ética, do nosso respeito. Então, para Junqueira, aqui, o conceito de bioética ele é bem mais amplo e eu gosto bastante desse conceito. Inclusive, fica aqui o meu registro, que era um desejo meu que não se realizou, mas cheguei a conversar com o professor Damásio, saudoso professor quando vivo. Era desejo meu ter escrito um artigo com ele a respeito desses comentários do professor Junqueira. Chegamos a trocar diálogos, né, por redes sociais, mas infelizmente não conseguimos aí por conta da nosso corre-corre. Mas é importante que vocês leiam a respeito, principalmente aqueles que têm o interesse de trabalhar a ideia do direito dos animais também. Muito bem, voltando para o professor Renato Nalini, o qual tem uma obra portentosa, bastante robusta em relação à bioética, à ética, né? Ele traz na sua obra, como mencionando em Ética Geral, uma parte onde ele vai tratar a respeito da bioética e ele vai parafrasear o professor Volney Garrafa, onde ele diz que existem aí duas divisões da bioética. Situações que são chamadas persistentes e emergentes. As situações persistentes se destinam a temas recorrentes, que aparentemente não têm solução, que seriam o aborto, a eutanásia, o racismo, a exclusão social, a discriminação. E as emergentes? Para o professor Nalini, as emergentes, elas surgem com um ritmo acelerado das descobertas biomédicas, em confronto com os limites da cidadania. E caberia aqui, então, estudar as novidades, como a fecundação humana assistida, a adoção, o transplante de órgãos, esses temas que são chamados emergentes por conta da evolução científica, tá? E os persistentes seriam aqueles que não conseguem uma solução imediata para ele, são os mais difíceis, né? O aborto, a eutanásia, são situações que envolvem, incrustados ali, alguns dilemas. Algumas são situações que podem ser resolvidas pelo magistrado com facilidade, outras não. O magistrado, ele está amarrado àquela cláusula que nós chamamos de non-liquid. O magistrado, ele está condicionado no dever de dar o direito. Isto, de certo ponto, traz, né, uma certa segurança jurídica, mas, ao mesmo tempo, quando nós forçamos o magistrado a dar uma decisão, nós estamos colocando o magistrado numa saia justa, onde ele deve dar uma decisão, seja certa ou errada.
E é sobre isto que nós vamos tratar agora nesta segunda parte já, e parte final da nossa exposição, que é o dilema. O dilema, ele vai nos levar a uma saia justa na hora de decidir. Por quê? Porque o dilema não tem solução, minha gente. Não tem solução certa. Não há uma solução adequada para um dilema. Aquela mãe que estava no campo de concentração nazista, soldado chega para esta mãe e diz: você tem 2 filhas, qual você quer que viva? A Maria, hipótese, não chamava assim, estou hipotetizando. A Maria vai viver ou a Júlia vive? Qual que você quer que viva? Como uma mãe que pariu as 2 filhas, que deu leite materno para as 2, que tem amor pelas 2 e que cuidou das 2 a vida inteira, vai poder ter que escolher qual das 2 quer que viva? Eu pergunto a vocês, é um dilema? O dilema também, e foi passagem bíblica muito conhecida, que falamos com frequência, decisões salomônicas. Por quê? Porque na passagem bíblica, quando 2 mães foram diante de Salomão pedir resposta, havia ali a seguinte situação perante o juiz Salomão. Situação hipotética para nós hoje, mas que na época foi real. Olha, nós dormíamos todos juntos. A minha filha pequena dormia comigo, a minha filha pequena também. A filha dela também. Pois a minha foi morta. Por quê? Porque ela dormiu em cima, sufocou minha filha e morreu. E essa filha ficou. Não, mentira, essa filha não era sua, era minha. É minha, é sua, é minha, é sua, levaram para o juiz Salomão. E o sábio Salomão, vejam, até hoje é chamado de homem mais sábio da história, escreveu o livro de Provérbios. O sábio Salomão disse: traga a espada, vamos cortar a criança ao meio. E quando ele fez isso, ele usou de um subterfúgio para poder provocar as emoções biológicas da mãe biológica, que são da natureza, de salvar aquela vida. Então a mãe que gerou a criança disse: não, não preciso, chorando em lágrimas, deixa que ela viva, não quero que mate. E ele já sabia ali quem era a mãe e, portanto, decidiu com base no livre convencimento, não foi? Foi o livre convencimento que o juiz Salomão utilizou naquele momento. Ele resolveu um dilema de modo eficaz, mas não de modo jurídico. Por quê? Porque os dilemas não vão atrair regras estabelecidas que possam conduzir a um acerto. Então, veja, a grande dificuldade do dilema moral é esse. Surge, então, a obrigatoriedade de tomar uma decisão diante de uma situação, mas 2 situações desconfortáveis. Aqueles que gostam, pegue na internet, assista no YouTube, coloque lá Dilema do Bondinho Elétrico. Michael Sandel, que é muito conhecido, um professor de Harvard, que eu cito nos próximos planos, de forma rápida, ele tem vários livros publicados no nosso idioma já, e o mais conhecido deles, que é Justiça, é um livro rico em demonstração de dilemas morais, para que você possa treinar a sua percepção. E você vai notar, porque ele traz no próprio livro também a questão do bonde elétrico, você vai notar que há situações em que decidimos confortavelmente por não estarmos ligados diretamente ao caso. O que seria ligado diretamente ao caso? O dilema do bondinho elétrico, para não avançarmos no nosso tempo, é um dilema onde ele propõe várias formas de assassinar pessoas. O bonde vai matar alguém e você tem que salvar outro. Então você vai decidir entre salvar e matar. Só que a grande diferença entre salvar e matar, ela vai ficar mais confortável para matar quando você não tiver que fazer uso, né, da sua presença física, né, direta, ligada ao evento morte. Isto prova o quê? Que o ambiente no qual a pessoa está pode favorecer a que ele tome uma decisão propensa, né, aonde ele se sinta menos culpado.
Mas isso é falso. Por quê? Porque em todas as situações haverá morte. É muito importante que nós pensemos os dilemas e estudemos os dilemas. As universidades, as faculdades de direito, elas não têm feito o suficiente para estudar os dilemas morais. E eu tenho notado isso como um problema, como nós veremos aqui, porque agora, quando chega a hora de nós colocarmos em prática todos os questionamentos a respeito, surgem só dúvidas. E trago uma resposta muito simples. Não existe decisão extremamente correta. É a mais próxima da correção. Mas todas elas conservarão em si um certo grau de insegurança e de incerteza. Né? Os dilemas eles são estudados no campo da zetética, da filosofia, da dogmática jurídica. Nós temos ali também o que estudamos, isto vimos muito bem, né? Tive a oportunidade de estudar com a professora Maria Helena as antinomias. As antinomias, quando nós temos o conflito de normas e princípios, nós temos ali certas regras que nos ajudam, de fato, a nortear situações, a refletir qual é o papel do juiz em determinadas situações. Nós vamos verificar se é uma antinomia real ou uma antinomia aparente, para poder saber decidir diante de um caso concreto. Né? Temos normas que são conflitantes e na hora de aplicar aí a norma, como é que nós vamos agir? Né? Então, essas regras que preenchem as lacunas da legislação, isso tudo, essa técnica muito rica está à nossa disposição, mas ela é suficiente para a decisão dos dilemas morais? Então, a lacuna ela é uma imperfeição insatisfatória que será colmatada pelo juiz no momento em que ele subsume e decide o caso em concreto. É ali que ele vai colmatar essa lacuna. Nós entendemos, aprendemos desta forma. Ele fecha o sistema quando colmata a lacuna e dá uma decisão. Perfeito. Mas aí nós vamos verificar como que fica aquela decisão que ele deu. Se ele é chamado a decidir um novo caso, e aqui nós já estamos nos espraiando para a parte final, que é a parte que diz a Covid, como você colmata uma lacuna, dando uma decisão da Covid, em um caso relacionado à Covid, de uma forma, e depois você muda esta compreensão mais à frente. Contexto. Mas é uma situação desconfortável. Então, veja. O artigo 140, o artigo 4º da LINDB e o 140 do CPC obriga o juiz, então, o nosso sistema, né, obriga o juiz a dar uma decisão. É a tal da cláusula non liquid. Ele não pode declinar da jurisdição, ele está obrigado a responder. Então, este aqui é o cárcere no qual o juiz se encontra, porque ele deve decidir. O professor Robert Alexi, ele teve a oportunidade de publicar um livro fantástico, que é a Teoria dos Direitos Fundamentais. Ele fala a respeito da ponderação dos princípios. Tive a oportunidade há alguns dias, um ano atrás, talvez um pouco mais, conhecê-lo pessoalmente, quando esteve no Mackenzie, em Campinas. Karl Arens, que também é foco de nossos estudos, e todos vocês também já devem ter lido, ele diz, né, que a ponderação dos direitos e bens jurídicos que estão em jogo conforme o peso que ela confere ao bem respectivo na situação. É o chamado método da ponderação. Há hipóteses que são normativas e trazem indicação de notas distintivas em relação ao que é exigível. Essa metodologia toda, ela fica impregnada na nossa mente na hora de decidir, mas não podemos esquecer que se tratam muitos desses casos de dilemas morais. Michael Sandel, de novo, ele vem trazer aqui um texto que eu peço aí agora sim a licença de vocês para fazer a breve leitura. O relato é enriquecedor. Ele diz: refletir sobre dilemas nos permite ver de maneira mais clara como uma questão moral pode ser apresentada em nossas vidas. Como indivíduos e membros da sociedade. A vida em sociedade democrática é cheia de divergências entre certo e errado, entre a justiça e a injustiça.
E algumas pessoas defendem o direito ao aborto, outras o consideram crime. Algumas consideram que a justiça requer que o rico seja taxado para ajudar o pobre, enquanto outras acham que é justo cobrar taxas sobre o dinheiro recebido por alguém como resultado do próprio esforço. Eleições são vencidas ou perdidas com base nessas divergências. Aqui nós temos um elemento draconiano, né, na parte final, que é a demonstração do pêndulo desta balança. Nada de errado em pensar das duas maneiras, cada um tem uma forma de visão de vida, visão de mundo. O problema todo também, segundo Sandel, ele está relacionado com a utilização política desses argumentos. E a gente tem visto isso com frequência. A pandemia nos direcionou para um enclausuramento chamado quarentena. E na quarentena, os nossos valores, nossos pensamentos e princípios, eles ganharam exponencialidade. Então, temos visto situações que nunca foram vistas antes e que, infelizmente, deveriam ser olhadas e vistas pelo lado humano, pelo lado da salvação de vidas, pelo lado da bioética, mas têm sido analisadas ao cunho da política. Isto é altamente prejudicial. Nós fizemos as leituras aí de um estudo de Laís Silveira Santos, esta cientista, que poderia chamar, ela fez ali um apanhado de problemas ligados à gestão pública no que pertine a dilemas morais neste período de pandemia. E aí nós destacamos alguns dos tópicos que ela traz como problemas que não são fáceis de solucionar. O distanciamento social. É fato, é verdadeiro mesmo que podemos bater no peito e dizer que ele seja satisfatório? É possível. É possível dizer também que sair às ruas vai ser também satisfatório para permanecermos vivos? O uso do Big Data no gerenciamento da Covid, até que ponto é lícito isso? Né? Até que ponto as autoridades públicas e os governos podem fazer uso da minha localização via GPS para saber aonde eu estou e para detectar se eu tenho ou não tenho a doença? Será que isso é possível? Será que é plausível? Né? É plausível que nós tenhamos aí um gerenciamento do nosso posicionamento com pergunta de quem está doente ou não? A atuação dos profissionais da saúde. Como eu posso dizer que existem atividades essenciais e não essenciais? Como é que eu posso colocar os profissionais da saúde como se fossem numa guerra, numa linha de frente, para que eles sejam as primeiras vítimas de morte? Qual é o tipo de obrigatoriedade que envolve isso? Né? Eu vou transformar num herói, mas eu estou lançando vidas humanas também para salvar as demais. Isso está longe de ser uma situação confortável para eles e também é um dilema, porque aqueles que não quiserem não têm escolha, são obrigados a irem trabalhar. O auxílio emergencial, a burocracia que existe em torno disto. Será que, mas tem um golpe, né? Vão sacar o dinheiro? Até que ponto eu posso dizer que a burocracia ela é benéfica? Ela vai ajudar o interesse comum? Eu estou guardando erário? A suspensão das aulas e das atividades educacionais. Jovens tendo problemas psicológicos. Crianças e jovens estão tendo problemas de toda a ordem. Por quê? Porque não estão aprendendo com professores. Os pais enclausurados em casa também tendo problemas. Será que isso está correto? A liberação de presidiários como medida de prevenção. Veja você, eu tranco tudo e mando soltar quem estava preso. Mas quem estava preso não tinha saúde. Essas são apenas algumas tônicas do estudo feito não por mim. Os comentários são extraídos do estudo Laís Silveira, que publicou
este artigo na FGV-EBAP, trazendo, portanto, aspectos ligados à administração e à gestão pública. Agora, quando nós paramos para falar da nossa seara, como é que fica? Curiosamente, este slide que eu estou projetando para vocês foi preparado, né, atualizado, evidentemente, há alguns dias, semana passada. E quando nós fizemos a atualização, a notícia que vocês estão vendo na tela agora, ela estava publicada. Note que interessante, em um ano, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo derruba 48 decisões ligadas à Covid. Este artigo, e eu vou agora pedir a licença um instante para mostrar para vocês aqui, eu espero que eu... Se não der, não devo fazer o quê? Esse artigo, ele desapareceu da internet. Se você fizer uma busca no Google hoje, você não vai mais encontrar esse artigo. Tá? Então, qual é a preocupação do nosso presidente do tribunal aqui de São Paulo? Ele decidiu corajosamente, né, por meio, né, de decisão dele, administrativa, derrubar 48 decisões que estavam ligadas à Covid, justamente para evitar uma intervenção do Poder Judiciário na administração pública e também, aí, de certo modo, esbarrando na legislação. Então, achei muito viável, achei bastante interessante esse posicionamento, porque é um posicionamento importante de delimitação. Mas, depois que nós tivemos uma decisão do nosso Supremo Tribunal Federal, dizendo que os estados e municípios têm autoridade para poder decidir a respeito da Covid, misteriosamente, este artigo ele foi modificado. O tópico do artigo mudou, essa situação que vocês estão lendo na tela não está mais, né? E foi suavizado o tema da manchete. Evidentemente, não preciso dizer a razão, né? Para não desobedecer o entendimento do Supremo Tribunal Federal, evidente. E a gente compreende, presidente do TJ. Eu acho muito valente, muito corajosa a sua decisão e continuo aqui aplaudindo isso, porque o nosso presidente do Tribunal de São Paulo, ele demonstrou uma posição firme e não foi por causa da mudança da manchete que ele mudou o artigo, não. Ele manteve a sua posição no artigo. Mas me chamou a atenção porque quando, minutos antes de enviar agora o slide para que vocês pudessem ver a projeção, observei que houve uma mudança. Então, existe aí uma possibilidade de mudar. O que leva o tribunal a derrubar decisões ligadas à Covid? O que leva é um olhar diferenciado. Um olhar diferenciado. O que leva o tribunal, de novo, a modificar a manchete? São as influências por conta do ambiente onde está, né? As opiniões, né? E principalmente a visão que se deve dar à sociedade para que haja segurança jurídica, né? De não confronto, de conformidade, de respeito. Então, por essas razões, isto mudou. Mas nós temos aí um quadro interessantíssimo de dilemas morais colocados. Para vocês terem uma ideia, os questionamentos contra o distanciamento social foram frequentes desde o início da pandemia e funcionam como uma dança das cadeiras. Houve diversas decisões diferentes, divergentes. Eu cito aí apenas 5 habeas corpus, né? E nós temos mais 2 recursos especiais, 2 mandados de segurança. Então, você está vendo aqui, olha, nós temos uma quantidade gigante de situações que disseram respeito ao distanciamento. Ora, por que não existe uma uniformidade nos entendimentos? Então, porque cada um dos tribunais, cada um dos juízes, né, ele vai ter uma interpretação diferenciada. Eu trago para vocês aqui um recorte da fala do ministro Falcão. O ministro Falcão diz assim: a franca propagação do coronavírus no Brasil é uma gravidade de seus efeitos, são fatos públicos notórios, assim como o grande impacto causado ao sistema de saúde, que corre o risco de chegar a um colapso. Então, há uma preocupação por parte do ministro Falcão com relação a esta gravidade
dos problemas e os efeitos que são notórios, né? Ausência de dinheiro, falta de condições para atender, falta de vacina, falta de tudo, né? Oxigênio, enfim. Aí tem um outro site, que aqui é ligado também ao Poder, né? Um site conhecido e de informações fidedignas, até pelo que se sabe, né? O Supremo ele tomou 8.000 decisões relacionadas à pandemia em 2020, ano passado. 8.000 decisões. E aqui, então, neste artigo, que você vai encontrar o link ao final aí, né? Esse link está sendo compartilhado, você pode procurar, eu espero que ele ainda esteja no ar, né? Você vai verificar que existem 6.500 processos que foram recebidos, né? E proibiu propaganda contra o isolamento e autorizou o município a impor uma barreira sanitária. Então, o Supremo tomando a posição, né, em prol da vida humana, lá se levantando e falando e falando. E aí nós vamos encontrar também uma decisão que mudou o cenário, mas os dois protagonistas continuam na frente aí. Até mesmo foi discutido pelo Supremo o direito, né, que as pessoas têm com relação à fé religiosa. Então, o Supremo decidiu, na quarta passada, evidentemente, falou-se aí a respeito. O primeiro, inicialmente, o ministro Cássio Nunes, né, trouxe uma decisão mandando abrir os templos, aí que poderia fazer as reuniões, e depois o ministro Gilmar criticou abertamente o ministro Cássio, né, posicionando-se de forma diversa, mas chamando o novato e tudo mais. Gente, longe de mim causar polêmica, a única coisa que eu gostaria de ressaltar, porque já se decidiu de 9-2, a gente sabe que essa decisão, ela terminou. Mas a única coisa que se deve ressaltar é que na multidão de conselhos há sabedoria, não é? A própria Bíblia diz isso. E quando nós tratamos de estar numa democracia, o que há de melhor é ter uma diversidade de pensamentos, mas que tudo, ao final, chegue no mesmo caminho, que é o caminho de resguardar o bem comum, a vida, o interesse das pessoas, né, de estarem vivos, a saúde. E eu acredito que nesses embates nós vamos encontrar muitas falhas inúmeras. E todas essas falhas, elas estão sendo buscadas, né, estão sendo dadas em situações de verdadeiros dilemas. Se nós temos um dilema, está longe de ter uma solução, né? O dilema, ele não vai trazer uma solução. Nós não teremos uma solução. Mas é pensando neles que nós vamos decidir de forma mais agradável, assim, que traga uma maior justiça, né? Então, vou fechar aqui o slide para falar com vocês. Então, no meu entendimento, o que deve existir a partir de agora para frente, passado o Covid, e eu já estou procurando fazer as minhas reflexões nesse sentido, é um cuidado de examinar dilemas. Estudar dilemas, vamos pegar os dilemas, ver como cada um dos dilemas são tratados. Situações que foram vividas em ocasiões de guerra, livros históricos, vamos estudar casos reais. Na dogmática, pegue os casos, vamos estudar, vamos fazer o confronto, o que podemos verificar, porque os posicionamentos estão mudando. No direito de família, não podia os pais fazer visita aos filhos. Agora já se compreende que pode. Tudo foi mudando, né? Se você pegar todos os casos do início da pandemia para cá, você vai verificar que houve inicialmente umas decisões que pareciam estapafúrdias até, mas essas decisões elas foram mudando ao longo. Por quê? Porque na experiência nós entendemos que posteriormente agasalhavam posições melhores. Então, talvez você esteja frustrado com a minha fala até esse momento, quando chega ao final, né? Mas é exatamente isso. Nós precisamos treinar dilemas. E os dilemas nós vamos treinar
a partir do primeiro passo, que é entendendo que somos todos humanos e somos todos falíveis e que não existe aquele que tenha a razão para dizer eu estou certo. É um dilema. Dilema, a gente tem que observar a situação, apresentar os argumentos e conservar os valores. Porque os valores, se nós perdemos os valores, tudo se perde. Tá bom? Era essa a mensagem que eu tinha para passar para vocês. E agradeço muito ao professor Zaquim a oportunidade, devolvo a palavra ao senhor. Muito bem. Agradeço ao professor Fernando Loschiavo Neri, que tratou deste importante tema aí ligado à questão da bioética, na aplicação do direito, repensando conosco, portanto, dilemas éticos, dilemas, portanto, morais relacionados, né, à Covid-19. Seguramente foi uma grande contribuição para aquele que está nos assistindo agora, que eu já falei, tem que se inscrever no canal. Tem que se inscrever no canal da TV Damásio, clicar ali no sininho para ser notificado, para ser avisado de todos os vídeos, todas as aulas aqui do canal da TV Damásio e mais. Né, tem que dar um like também nesse vídeo, porque isso nos ajuda, isso propaga, portanto, nesta aula para um mundo de gente. Então, professor Fernando Loschiavo Neri, eu devolvo sua palavra para as suas considerações finais e, na sequência, eu faço a conclusão. Minhas considerações finais são em agradecimento aqui. Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez ao Instituto Damásio, né, ao Complexo Damásio, ao professor Zaquim, a todos vocês que também me ouvem nesse momento, né, aqueles que são amigos e que também estão nos assistindo. Muito obrigado. E vamos fazer aqui um pensamento positivo, voltando-se para a vida humana, né? Vamos conservar aqui a nossa paz interior, procurar acreditar que tudo isso vai passar, a vacina já chegou. Ano que vem, se nós marcarmos aí, provavelmente nós estaremos numa situação bem diferente dessa e sairemos dessa melhores, acredito. Muito bem. Obrigado pelas suas palavras, obrigado pela excelente palestra, pela excelente aula, que eu volto a dizer, seguramente contribuiu para o enriquecimento do estudo, para o conhecimento daqueles que estão nos ouvindo. São alunos aqui do curso de Direito do Damásio, alunos também do curso de pós-graduação, alunos do curso de Direito de todas as faculdades do país, advogados, advogadas, que buscam, portanto, na internet, buscam no YouTube, especialmente no canal da TV Damásio, o direito de melhor qualidade. Professor Fernando, eu quero agradecer, portanto, ao professor por essa brilhante aula nesta oportunidade. E lembrando também a todos vocês que estão nos assistindo, tem outros vídeos, outras aulas de outras áreas também do direito lá no canal da TV Damásio no YouTube. Em querendo, revejam lá, dê uma olhadinha na aula do professor Fernando Loschiavo Neri, que fala sobre os aspectos relevantes do direito sucessório na pandemia do Covid-19. Vale muito a pena você acompanhar também essa exposição do professor Fernando. A todos vocês que estão, portanto, nos assistindo, uma alegria, uma satisfação tê-los aqui. Agradeço a todo o pessoal dos estúdios Damásio, né, pelo trabalho realizado, pela dedicação, tudo da melhor qualidade, para fazer chegar até você a melhor estrutura, o melhor áudio, o melhor som, tudo aquilo que é de melhor, portanto, na tecnologia, está aqui com os estúdios Damásio, com o nosso pessoal, do qual eu reitero aqui mais uma vez o nosso sincero agradecimento. Professor Fernando, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. A todos vocês que nos assistem, até mais.